Então, com grande alegria, passamos a palavra ao nosso querido presidente, conselheiro Gilberto Pontes Lima, para a apresentação da sua palestra, que vai tratar da jurisdição nos tribunais de contas. Obrigado, presidente Elvésio, sempre nosso presidente, sempre nossa liderança. Importante, bom dia a todos, um prazer muito grande estar aqui em Salamanca apresentando esse trabalho. Na verdade, eu havia, Elvésio, preparado, como eu já participei algumas vezes desses colóquios, desses eventos, desses seminários, aqui em Portugal, aqui na França, em alguns lugares, eu vejo todas as vezes as pessoas trazem um texto escrito. Então é assim que eu estava fazendo, como se diz em Roma como os romanos, na Espanha como os espanhóis, né? Mas eu vi a dinâmica do trabalho, que todos estavam apresentando um PowerPoint. Então, para não ficar maçante, eu achei que ficaria também, ficar lendo aqui um texto que escrevi, resolvi então, depois que cheguei aqui, vi a dinâmica, preparar esse PowerPoint aqui, que é basicamente um resumo do que eu escrevi, que eu queria compartilhar com vocês. Mais ou menos a ideia, quanto tempo o Veste fala aqui? Uns 40 minutos, deixa eu anotar aqui, porque procurar falar um pouco menos, está todo mundo já pensando em trem, não é? Em voo, a cabeça nossa já está um pouco nisso. Mas, enfim, a ideia, quando o Elvésio me falou jurisdição de contas, foi o tema que ele que sugeriu, eu fiquei um pouco assim, Elvésio, puxa vida, eu vou falar em jurisdição de contas. Aí de início comecei a preparar alguma coisa que seria também dirigida aos espanhóis, né? Então, aqueles que não conhecem o sistema brasileiro, então seria um descritivo, descrever o nosso sistema, para que os espanhóis pudessem também conhecer e fazer uma análise comparativa com o modelo espanhol, com o modelo português, com o modelo europeu. Era essa mais ou menos a minha ideia de início. Mas vi que a maior parte do público aqui é de brasileiros, se não quase a totalidade, né, de brasileiros e pessoas que militam nos tribunais de contas. Então, se eu fosse falar sobre jurisdição de contas, parecia que eu estava ensinando Padre Nosso a vigário, né? Todos aqui trabalham com isso e alguns, na verdade, a maior parte aqui não é nem vigário, é cardeal, verdadeiro cardeal. Então, por exemplo, o professor Jacobi, que está ali, o primeiro livro que eu li sobre isso, um livro de 2000, um livro dele sobre exatamente esse tema, né? Tribunal de Contas, jurisdição e competência, uma coisa assim. Um livro que deve ter pelo menos umas 1.500 páginas, se eu perto para a Bíblia, né? 2.000, né? Então, um livro... Então, falar sobre isso seria... talvez ficasse redundante. Mas aí, então, qual foi a minha estratégia? Pensei, olha, o que é que eu posso falar? Então, para não ficar repetitivo, e até o professor Jacobion também fez uma exposição sobre isso, a doutora Sara agora também falou sobre isso, enfim, para não ficar repetitivo, para procurar ser uma contribuição, eu trouxe alguns temas que eu chamei de temas inquietantes, não é? Para não chamar de controverso, mas se quiser chamar também pode ser, temas inquietantes nessa área do... Estou me inquietando aqui esse negócio aqui. Voltou aqui. Cadê o nosso... Aqui, voltou aqui. Então, alguns temas inquietantes nessa área de jurisdição de contas. Acho que a ideia que eu vou procurar discutir com vocês é exatamente isso, para não repetir, olha, a Constituição, né, o artigo 71, inciso 2º, enfim, vou repetir isso, que já foi muito... Todo mundo, é o dia a dia de todo mundo. Todos rezam as missas, né, diárias e semanais sobre isso, então eu não vou falar sobre isso aqui. Então, acho que um ponto só destacar, acho que o conselheiro Sebastião Elvésio foi muito feliz outro dia no Encossai, feliz e corajoso, né, porque ele trouxe essa tese, que é uma tese que eu defendo também, que o Brasil, na verdade, não tem uma instituição superior de controle, na verdade nós temos 33, né? O Brasil, diferentemente da Espanha, aí aqui é uma diferença marcante, né? Diferentemente de Portugal, diferentemente da França, tem apenas uma instituição superior de controle, o Brasil tem 33, porque o tribunal não recorre, não há hierarquia nenhuma entre um e o outro, cada um decide definitivamente, né? Não há recurso para o tribunal, então, na verdade, a rigor, todas as características de uma instituição superior de controle, cada um dos tribunais de contas brasileiros, cada um dos 33 tem. Então, isso, boa parte, decorre do próprio federalismo brasileiro, já que cada ente federado tem autonomia, não tem subordinação, né? O presidente da República não dá ordem para governador, o governador não dá ordem para prefeito, né? Cada um tem competências distintas, assim também os órgãos estaduais, os órgãos municipais não têm reverência, não têm relação de hierarquia com
com os demais entes, né? Nem de um Estado para o outro, nem do Estado para a União, nem do município para o Estado. Uma relação que há, e há muito forte, uma relação de cooperação. Acho que o marco de medição que o conselheiro Edilson há pouco apresentou é um belo exemplo de cooperação que há entre os tribunais de contas. Cooperação, não é? Não há aí nenhum tipo de subordinação de ordem de um Tribunal de Contas para outro. Pois bem, aqui é só para relembrar muito, já foi como disse, isso é a missa de cada um aqui, todo mundo faz isso o tempo inteiro, né? Quem milita nos tribunais de contas, as nossas competências constitucionais, entre elas julgar contas, todas delas muito importantes, né? Algumas não são diretamente do texto constitucional, mas foi uma dedução, a teoria dos poderes implícitos que o Supremo Tribunal Federal consagrou, por exemplo, essa emissão de juízes cautelares, que na época eu acompanhei esse debate. Houve ministros que não era o caso, quem considerava que não era o caso. Eu lembro do ministro Carlos Aires Brito, que é um ministro que me entende muito de Tribunal de Contas. Na época ele foi contrário à emissão de juízes cautelares pelos tribunais de contas. Ele entendia que os tribunais de contas, a Constituição só autorizava a abrir prazo para corrigir eventuais irregularidades. Abrir prazo. Não havia autorização constitucional para a emissão de cautelares, mas ele foi voto vencido. Ainda bem que foi, porque realmente essa é uma das principais competências e principais atividades dos tribunais de contas. Pois bem, então todos conhecemos essa questão, essas competências. Algumas competências que vêm das leis, não são exatamente da Constituição, mas as leis é que acrescentaram. Acho que um grande marco foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, como todos sabemos também, né, que tornou o Tribunal de Contas um dos principais, se não o principal, mas pelo menos um dos principais guardiões da Lei de Responsabilidade Fiscal, com várias atribuições, dever de observar limites de gasto pessoal, limites de endividamento, enfim, várias competências que foram estendidas para ela. Licitações e contratos também, tanto a Lei 8666 quanto a nova Lei, a 14.133, tem competências expressas para os tribunais de contas na fiscalização da Lei de Licitações e Contratos, e muito importante, e regulamenta as cautelares, apenas dando prazo aos tribunais de contas, mas com regulamento expresso dessa competência, reconhecendo, né, o direito positivo, reconhecendo essa competência que já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e agora está na própria lei. Está a Lei de Direito Financeiro também, a 4.320, também o grande, talvez o maior, o principal operador da Lei 4.320, das leis de direito financeiro de uma forma geral, da observância dela, do cumprimento delas, o principal órgão de enforcement, né, o principal órgão de fiscalização, de exigir o cumprimento, seja os próprios tribunais de contas. Pois bem, então essas questões inquietantes que eu falei, que tem sido motivo de grande debate, de grande controvérsia no Brasil, né? Muitas opiniões distintas, grandes doutrinadores, vez por outra a jurisprudência muda, né? O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão de um campo, uma hora vai para um campo, outra hora vai para o campo oposto. Os juízes brasileiros, os tribunais brasileiros, os doutrinadores têm posições que têm, como diriam os espanhóis, cambiado muito, né? Tem mudado muito, é motivo de debate. São vários temas, mas eu escolhi esses três porque talvez sejam os três talvez mais inquietantes hoje. O primeiro é afastar a aplicação de leis incompatíveis com a Constituição, a famosa súmula 347. Ela está vigente ou não está vigente? Uma grande questão que a gente está enfrentando hoje. Outras, julgar contas com definitividade. Afinal de contas, o tribunal julga mesmo, ele é uma exceção ao monopólio jurisdicional do judiciário, é uma exceção, bem defendeu o professor Jacobi Fernandes, que é uma exceção, né? Assim como o Supremo, assim como o Senado julga o presidente da República, por exemplo, né? Seria uma exceção também, mas é motivo também de grande debate no Brasil. E depois, determinar a sustação de contratos derivados de licitações irregulares, porque se a gente fizer uma interpretação literal da norma brasileira, da Constituição brasileira, e esse mesmo era o meu entendimento alguns anos atrás. Quando se trata de contrato, o tribunal sai, entra o poder legislativo, né? Agora mesmo, lá no TCE do Ceará, a gente teve um caso desse, ali o presidente Valdomiro, e enfrentamos isso, né, presidente? Um grande debate no Poder Judiciário, que muitos desembargadores muito respeitáveis, entendiam que
era um contrato, então o tribunal não tinha nada que ver com o contrato. Teria que ter mandado para a Assembleia Legislativa decidir a matéria, e não era a atribuição do Tribunal de Contas, que ele não, a sua competência não alcançava contratos antes de ouvir o Poder Legislativo. Então, há várias decisões num sentido e outro sobre isso. Eu vou começar então com o primeiro ponto, sobre a súmula 347, esse controle de constitucionalidade pelos tribunais de contas. É uma questão muito interessante, porque se a gente olhar no site do Supremo Tribunal Federal, a súmula está lá. Não foi revogada, não tem nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal revogando a súmula. Então, está em vigor, não é isso? Súmula 347, que ela tem a origem, considera Ernesto, no Ceará. É uma súmula, ela é de 1963, sob a égide da Constituição de 46, mas se derivou de um caso do Ceará, do Estado do Ceará. Aliás, o Estado do Ceará, em matéria de contas, tem várias decisões que têm repercutido no Brasil inteiro, né? Em vários campos. Mas esse também era uma aposentadoria que o tribunal considerou irregular, foi para o Tribunal de Justiça e depois chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu essa competência do Tribunal de Contas sobre afastar a aplicação de normas inconstitucionais. E o ministro, me deu o trabalho de ler esse voto, é muito interessante. Ele procura distinguir muito bem, né, uma coisa que hoje é muito corrente na doutrina, o que é afastar a aplicação, o que é o controle que você afasta do mundo jurídico, né, o controle concentrado, e o que é afastar a aplicação no caso concreto. Então, aqui ele entendia que era o afastamento no caso concreto. Então, para ele não havia dúvida, foi por unanimidade. E grandes doutrinadores da época, por exemplo, Pontes de Miranda, talvez o maior doutrinador brasileiro do século XX, tem muitos trabalhos sobre isso, sem nenhuma dúvida. Tribunal de Contas, isso era a supremacia da Constituição. Se é a supremacia da Constituição, a Constituição está acima de tudo, era dever, professor Arias, era dever do Tribunal de Contas afastar a aplicação de normas inconstitucionais. Então, isso era uma coisa muito, muito corrente, muito aceita, assim, muito pouco discutida. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, nessas voltas que o mundo dá, né, essas voltas que a vida dá, um belo dia, ou um dia nublado, né, Licurgo, num dia nublado, ele resolveu colocar em xeque isso, né? Porque tem algumas decisões, uma clássica do ministro Gilmar Mendes, que disse, olha, era um caso da Petrobras, que a Petrobras estava aplicando um regulamento próprio. E o Supremo e o TCU disse assim, olha, a Petrobras, o TCU diz assim, a Petrobras tem que aplicar a Lei de Licitações e Contratos. Esse regulamento aí é inconstitucional. A Lei de Licitações vale para todos. E a Petrobras foi ao Supremo Tribunal Federal e com mandado de segurança, alegando exatamente isso, que não era competência do TCU afastar a aplicação de normas que o TCU estava se excedendo. E o ministro Gilmar Mendes, na época, ele fez um obter dictum. Ele disse assim, olha, tenho dúvida se essa súmula 347 continua em vigor, porque na Constituição de 46, o número de legitimados para entrar com ação direta era muito pequeno, na verdade era só o Procurador-Geral da República. Então, se o Procurador-Geral da República era escolhido pelo Presidente da República, se aquele caminho estava muito interditado, né, afinal de contas ele era escolhido pelo Presidente. Então, era muito interditado, era só um e era escolhido pelo Presidente. Então, quando não interessava politicamente, não se ingressava com ação direta. Então, uma maneira de você abrir espaço, abrir caminhos, quando era interditado, era por meio do controle difuso. Mas na Constituição de 88, o número de legitimados se alargou muito, não é? As leis que regularam as ADIs alargaram muito a possibilidade. Então, como tem muitos legitimados, as chances do Tribunal de Contas conseguir uma declaração de constitucionalidade é muito maior. Por isso que ele fez um obter dictum. Ele não decidiu, não disse não estava mais em vigor, apenas fez um obter dictum. Fez uma consideração, mas ele decidiu, porque o Supremo é o que decide por último a Constituição. O que ele disse? Olha, é constitucional esse regulamento.
afastou a decisão do tribunal. Provimento ao mandado de segurança. Ok, mas ele fez o quê? Decidiu por último. O Supremo é o que erra por último, como dizia Rui Barbosa, né? Acerta ou erra por último. Mas, enfim, é o que dá a última palavra sobre matéria constitucional. E foi o que ele fez. Mas fez essa consideração, esse obter dicto, que depois ficou sendo repetido. Essa decisão última, aqui do ministro Alexandre de Moraes, não sei se é a última, mas é uma das mais recentes, que, de novo, ele fala isso, diz que é inconcebível, usa uma palavra muito forte, a hipótese do Tribunal de Contas da União, ou qualquer outro tribunal, órgão sem qualquer função jurisdicional, ou segundo ponto, né? Não tem função jurisdicional. Então, se não tem função jurisdicional, não vai julgar, no sentido estrito da palavra julgar, né? Ali é só apreciar, é só uma... Enfim, sem qualquer função jurisdicional, permanecer a exercer controle e constitucionalidade no julgamento de seus processos, sob o pretenso argumento de que lhe seja permitido, em virtude da súmula 347, aí ele vem desvalorizá-la, dizer que ela é sob a égide da Constituição de 46, que ela não estaria mais em vigor. Mas o fato é que também, essa é a opinião dele. Nós tivemos uma audiência, nós, os conselheiros dos Tribunais de Contas, o presidente da Tricom, eu próprio, Edilson, e vários colegas estávamos lá. E um dos pontos que nós tratamos com o ministro Alexandre de Moraes foi sobre isso. E eu falei exatamente isso para ele. Ministro, nós aprendemos, nós conselheiros, nós estudantes de direito e profissionais do direito, aprendemos, inclusive no livro do professor José Afonso da Silva, do professor Paulo Bonavides, e principalmente no seu livro, aí eu puxei um pouco o saco dele, mas principalmente no seu livro, sobre a força normativa da Constituição Federal. Não é isso? Que a força normativa da Constituição Federal, da supremacia da Constituição, que a todos vincula. E aí o Supremo Tribunal Federal, diante, né, dessas decisões do tribunal, diz que o tribunal não pode apreciar. Então, e aí falei para ele um pouco de realidade constitucional. Que nessas boa parte da Assembleia Legislativa, das câmaras de vereadores, gente, se revoga até a lei da gravidade, não é isso? Então, um caso concreto, estou até fazendo um levantamento, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, um trabalho que eu vou publicar brevemente, que é sobre isso, direito, realidade constitucional, sobre controle de constitucionalidade, como é que se opera. Professor Jacobi, veja o caso. Uma Câmara de Vereadores, qualquer, aprova uma lei que diz que aqueles grupos de servidores determinados é efetivo e que, naquele caso específico, por razões quaisquer, ela pode fundamentar, não precisa de concurso público. Manda a relação para o registro do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas registra esses atos, segundo o argumento do ministro... Segundo o argumento do ministro Alexandre de Moraes, sim. Registra. Porque ele não pode, porque ele não tem nenhuma função jurisdicional, ele é meramente administrativo, como eles gostam desses advérbios, né? Meramente administrativo, ele não pode. E aí a gente diz, gente, tá bom. E a força normativa da Constituição, e a supremacia da Constituição, que já regulamentou a matéria. E até eu tenho defendido isso, que isso não é nem controle de constitucionalidade, isso é aplicação pura e simples da Constituição. A Constituição já tratou do assunto, não é isso? Ela disse que para ser servidor efetivo tem que fazer concurso. Se uma lei de hierarquia, claro que toda lei é hierarquia inferior à Constituição, dispõe de forma diferente, eu aplico qual das duas? Isso não é uma regra que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, não é isso? Eu aplico a lei mais alta. Então não se trata nem de controle de constitucionalidade aqui. E por aí vai, não é? Vai se revogando vai se aplicando a Constituição, por isso que a súmula 347 é importante. Mas aí, todos quem acompanha esse debate sabe disso, começou a surgir o problema com os próprios órgãos, né, do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, que se deparava também com certas leis que davam certos benefícios e que ele considerava inconstitucional e queria afastar a aplicação de certas leis estaduais. E, de novo, se ingressava com mandado de segurança e dizia, olha, se ganhava no próprio Tribunal de Justiça, às vezes até um certo conflito de interesse, mas enfim, isso é outra discussão, mas se afastava, olha, o CNJ não pode fazer isso, porque é um órgão meramente administrativo, né? Ele não tem função jurisdicional. E aí o Supremo chegou ao Supremo, o Supremo começou a rever, olha, de novo, né, a história do mundo dando volta, começou a rever essa posição. O próprio ministro Gilmar Mendes, que havia feito um voto, uma afirmação muito dura, ele próprio já está considerando que, pelo menos naqueles casos em que o Supremo tenha decidido, pelo menos nesses casos, o Supremo já decidiu a matéria, conselheiro Rudem.
E aí o tribunal sim pode afastar a aplicação, porque ele percebeu que se o tribunal aplica 347, o tribunal está prestigiando o próprio Supremo. Não é isso? Era o Supremo que está sendo prestigiado porque o tribunal está afastando uma lei, a aplicação de uma lei, que o Supremo já disse que aqueles casos ali é inconstitucional. Então isso começou hoje acho que a posição mais extrema seja do ministro Alexandre de Moraes, que eu espero que tenha, de alguma forma, evoluído, pois é. E o ministro Gilmar Mendes, como eu disse, ele já permite afastar quando o Supremo já decidiu. Então ele começou a mitigar algumas hipóteses em que aqueles casos que a inconstitucionalidade for muito evidente, né, que for uma coisa, ou então que haja a própria Constituição já tratou do tema, não deixou para a lei espaço para tratar de forma diferente. Não é uma questão de princípio que se vai avaliar, que vai. Então é esse aqui o ponto que eu estava, né, que se você negar essa 347 é desprestigiar a própria força normativa da Constituição. O segundo ponto, daqueles pontos, questões inquietantes que eu falei. O Tribunal de Contas julga com definitividade, ou seja, é jurisdicional ou não é? O professor Jacobi Fernandes, que ontem fez uma belíssima exposição, defendeu em seus livros, em vários de seus livros e seus escritos e tudo mais, que sim, julga com definitividade. Uma função jurisdicional que não cabe revisão pelo Poder Judiciário. Como se fosse uma exceção colocada pela própria Constituição, a doutora Sara também falou sobre isso, né? Pela própria Constituição, ao princípio do monopólio de jurisdição, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né? A inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário de ameaça de lei, ameaça de direito. Pois bem, então essa é uma tese, mas infelizmente ela ainda é minoritária no Brasil. Vários doutrinadores, além do professor Jacobi, defendem algo nessa linha, o professor Marçal Justem Filho também, José de Santos Carvalho, vários doutrinadores têm defendido essa linha. O Supremo Tribunal Federal, ele não chega tão longe, mas eu acho que ele faz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, o formal é possível, sim, não é? Se o contraditório não for obedecido, a ampla defesa, e aí você pode olhar o formal, mas o mérito não. Mas outros tribunais, como esse exemplo que eu vou colocar agora, por exemplo, o TRF da 5ª Região, em algumas decisões, simplesmente ignoram o tribunal. Chega ao caso, já vi casos lá no Ceará, de juízes que o tribunal julga de um jeito, ele disse, não, julga de outro. O tribunal diz, olha, não registra esse ato, então essa conta é irregular. Aí ele vai e diz, a conta é regular. Ele está julgando no lugar do Tribunal de Contas, não é? Como se ele dissesse assim, ó, quem diz o direito por último é o judiciário. Vocês dizem o direito como órgãos administrativos, meramente administrativos, olha o advérbio aí. Mas quem diz o direito por último é o Poder Judiciário. Então, julga de novo. Enfim, é um debate que há muito forte ainda no Brasil, infelizmente, mas eu acho que acho que o professor Jacobi deu um grande argumento ontem sobre isso. Gente, a Constituição cria um órgão caro, um sistema caríssimo, não é isso? O Tribunal de Contas é um sistema caro, com várias garantias para os membros, com autonomia financeira, orçamentária, administrativa, um corpo de auditores, com o Ministério Público. Não é pouca coisa, gente. Então, o Ministério Público dentro do tribunal é uma super demonstração de rigidez, da necessidade, da vontade da Constituição que ali haja uma rigidez em suas decisões, né, que se respeite o devido processo. A doutora Sara falou muito bem sobre isso, né, respeitar o devido processo, ter os procedimentos pré-estabelecidos, né? Isso é uma garantia e tanto. E colocou tudo isso para nada. Toda essa estrutura que custa bilhões, né, para chegar a um juiz de primeiro grau, com todo respeito ao juiz de primeira instância, mas sozinho, anular toda uma decisão que passou por um corpo de auditores, passou pelo Ministério Público, passou por um juiz que tem garantias da magistratura e pelo todo o colegiado, foi decidido colegiadamente, as decisões não são singulares no Tribunal de Contas, e aí um juiz sozinho anula. Quer dizer, a Constituição criou tudo isso para nada, para ser artificial, para ser supérfluo, não é? Para ser revisado tudo. Então,
Bastava o judiciário, ele próprio, fazer esse tipo de julgamento. Não precisava de toda uma estrutura tão pesada para isso. Então, me parece que é até incompatível com o espírito da Constituição essas interpretações que acham que o tribunal não julga essas matérias com definitividade. O segundo ponto, eu acho que esse aqui até está mais consolidado por hoje, como se diz, é o que temos para hoje. Se não estivermos vigilantes e atentos, isso pode mudar, porque a gente tem acompanhado, a jurisprudência tem mudado muito no Supremo, mas hoje é uma evolução, Elvésio. Muito interessante isso, essa evolução que se aceitar, se admitir, tem várias decisões reiteradas, inclusive recentíssimas, aceitar que o tribunal pode sim não sustar contratos, mas determinar, sob pena de sanção, que o órgão suste o contrato. Não é? O efeito prático é quase o mesmo. Porque a licitação ele susta diretamente. Ele susta a licitação, ele não determina que suste. Na prática a gente faz até determinar que suste. Mas na verdade o que o tribunal está fazendo é sustando a própria licitação, não cautelar. Aqui não. Aqui você não susta a licitação, mas determina que o órgão suste sob pena de sanção. Quer dizer, na prática o efeito é o mesmo. Então, para quem faz uma interpretação mais literal da Constituição, ou mesmo os mais conservadores, acham que isso é uma heresia. Como assim, gente? Vocês não leram a Constituição? O que diz a Constituição lá? O professor Jacobim mostrou ontem. Né? Só ler lá no artigo 71, o artigo que trata disso. Olha, no caso de contrato, se encaminha para o Poder Legislativo, né? Congresso, ou para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia, conforme o caso, e ele vai decidir. Se em 90 dias ele não decidir, o tribunal decidirá a respeito. Basicamente esse, mais ou menos assim, o texto da Constituição. Mas aqui, essa interpretação que o TCU fez, e o Supremo aceitou, e depois ficou repetindo, tem sido reafirmado ao longo do tempo. Recentemente houve um caso, conselheiro Elvésio, no Mato Grosso, que é emblemático, nós usamos lá no Ceará, quando a gente estava... Ganhamos lá de 11-8, né, presidente Valdomiro? Quer dizer, 8 votos ainda contrários a esse entendimento. Mas citamos uma decisão recentíssima, de 2022, do Mato Grosso, no Supremo Tribunal Federal, que faz exatamente isso. O tribunal determinou que um determinado contrato fosse sustado os pagamentos, e sob o argumento de que não cabe ao tribunal fazer isso, foram ao TJ do Mato Grosso. O TJ acolheu o entendimento e disse que o Tribunal de Contas havia extrapolado suas competências. O Tribunal de Contas do Mato Grosso foi diretamente para o Supremo, suspensão de segurança, e obteve, em 2022, suspensão de segurança. O entendimento que sim pode determinar a sustação do contrato, a suspensão de pagamentos, porque também é um poder implícito, faz parte do poder geral de cautela do Tribunal de Contas, é um dos instrumentos de proteção ao erário. Então, eu citei aqui, e foi interessante do ponto de vista de discurso também. Importa grave dano à ordem pública, interessante essa decisão. Na acepção jurídico-constitucional, a decisão judicial que caça a medida cautelar deferida pelo Tribunal de Contas do Estado por vulnerar as prerrogativas constitucionais do Tribunal de Contas e inviabilizar a efetividade da fiscalização dos contratos administrativos e das medidas que assegurem o ressarcimento ao erário. Aliás, eu estou vendo ali o Thompson, o TCE do Rio Grande do Norte tem grandes conquistas nesse campo. Acho que até quando o Thompson era presidente, né, Thompson? Grandes conquistas nesse campo, suspensões de segurança que ele conseguiu no Supremo, com o Supremo reafirmando o poder geral de cautela e anulando, suspendendo decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nós no Ceará também conseguimos uma em 2016 que foi muito importante também nessa área. Esse do Mato Grosso que eu tinha citado há pouco, a suspensão de segurança 5505. Muito importante, olha. Fixada a premissa, verifique que, no caso subexame, a ordem de suspensão da execução de contratos. Olha, gente, a ordem de suspensão de execução de contratos. Quem tem dúvida, é hora de começar a tirar a dúvida, porque o Supremo, se não mudar, né? Por isso que é importante estar sempre atento, porque mudando o tempo inteiro. Mas hoje, a preço de hoje, é isso que o Supremo tem decidido. A ordem de suspensão da execução de contratos firmados pela empresa se deu com fundamento na aparente irregularidade da contratação direta. O contrato não passou pelo Poder Legislativo, foi direto o tribunal que determinou a suspensão, mas não suspendeu diretamente. Pois bem, só passar por um novo ponto, que é o ponto que eu tenho falado mais ultimamente, e que quero relacionar esse ponto, conselheiro Elvésio, com a jurisdição de contas. Avaliar políticas públicas faz parte dessa função jurisdicional do tribunal. É uma questão, eu acho que nova, que a gente vai ter que
a gente está tateando, está construindo o caminho, né? Andando e construindo o caminho. Primeiro, a gente vê o seguinte, olha, a Constituição é muito clara, ela diz o seguinte, a atuação não é só contra a legalidade, porque isso é clássico, né? Eu posso julgar irregular porque há um grave dano, há uma grave infração à norma legal, isso é clássico, isso é consensual. Mas se eu estou julgando uma conta, e nas contas eu vejo uma política lá, conselheiro Saulo, presidente Saulo, lá de Goiás, que não teve a devida eficácia, não teve a devida economicidade. Eu posso julgar aquela conta irregular porque não atendeu à economicidade? Sim, não. Eu acho que não, eu não tenho resposta para isso. Eu acho que nós vamos construir esse caminho caminhando, não é? A Constituição aparentemente abre esse espaço. Ela diz que o julgamento não é só contra a legalidade, é também contra a legitimidade, quanto à legitimidade, quanto à economicidade. Então, um programa que não teve eficácia, aparentemente, embora tenha sido legal, ele aparentemente, isso que nós vamos ainda decidir e vamos caminhar e ainda vai ter um grande caminho pela frente, a gente vai chegar. Então, avaliar políticas públicas é julgar políticas públicas. O que é isso? O que é avaliar políticas públicas? Faz parte do julgamento? É possível dizer que uma conta é irregular se a política pública não teve eficácia? E eu estou colocando essa observação, que é um campo muito minado. Porque, primeiro, gente, por isso que eu sempre falo isso, gosto de repetir essa história toda, que a gente avaliar a política pública é fácil de falar e difícil de fazer na prática. Eu sei porque eu comecei minha vida profissional com isso, no IPEA, como pesquisador do IPEA, avaliando políticas públicas. É muito complicado avaliar a política pública, porque ela tem um resultado, a gente não sabe por qual foi o resultado. Às vezes, tem um resultado, mas não foi por conta daquela política. Melhoraram os indicadores, mas não foi pela política. Foi um efeito, outro efeito. Mudou a economia, houve outro conjunto de forças que atuaram. Às vezes foi um fracasso, mas o administrador fez tudo certo. Mas foi um fracasso por quê? Por outras razões que impactaram, né? E aquela política pública não teve o efeito. Então, é um campo muito minado, é muito difícil de fazer isso. Aliás, fazendo só um parênteses aqui, agora, nós fizemos uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Rui Barbosa. Uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e vamos oferecer agora 2 cursos de avaliação de políticas públicas. A ideia é um curso para os técnicos, auditores, que vão avaliar efetivamente, e outro exclusivo para os conselheiros, os que vão julgar, né, as políticas públicas, que vão avaliar no plenário as políticas públicas. Um curso intensivo de uma semana, começa segunda-feira, vai até sexta, o dia inteiro. Segunda a sexta, o dia inteiro, exatamente com esse objetivo, né? Ficar uma imersão na FGV para a gente aprender, pelo menos a gente, não digo aprender, mas pelo menos para a gente caminhar, né? Para a gente se inteirar mais desse tema tão relevante que a gente fala muito, mas fazer na prática. Porque a Guide 9020 eu acho ótimo, eu já li várias vezes, o Elvésio é um grande disseminador da Guide 9020, nós traduzimos, né, a NBASP 9020, da Intosai, que o Instituto Rui Barbosa traduziu, sou fã dela. Mas ele não ensina como avaliar, ali é geral, são diretrizes, para avaliar mesmo ali dá diretrizes, não vai explicar exatamente como avaliar, mas acho que a gente precisa se concentrar mais nesse tempo. Então, um ponto que eu quero chamar a atenção. É mais prudente, pelo menos nessas fases iniciais, conselheiro Ruder, conselheira Rosa, conselheiro Cipriano, a gente usar a avaliação mais no sentido de soft power, né? Mais no sentido de recomendação. Identificamos algumas questões, vamos recomendar um pouco como fazem as autorias operacionais, né? Mas pelo menos no primeiro momento, no começo dessa caminhada, nessa maratona de 42 quilômetros, estamos aí nos primeiros quilômetros dela, primeiros metros, vamos primeiro fazer o soft power. E aí se julgar irregular como exceção, quando a gente for acumulando conhecimento nisso, por problemas de eficácia só em casos realmente muito extremos, né? Em casos extremos que, naqueles casos muito evidentes, acho que alguns exemplos aqui, alguém gasta 25% de educação e os alunos a cada ano, por exemplo, a cada ano, se gasta 25% de educação, mas a cada ano os indicadores do IDEB, ano após ano, são piores naquele município. O tribunal pode começar a dizer, olha, eu vou julgar irregular. Cada ano, primeiro ele deu um prazo, né?
ele deu prazo, ele sugeriu uma série de políticas e nada se avançou, só fez piorar. Quem sabe o tribunal pode começar a julgar irregular também por isso, porque a eficácia da política pública, os indicadores do IDEB, por exemplo, são cada ano piores. Mas com muito cuidado, que é um caminho que a gente está começando a caminhar, e é bom que a gente caminhe firme, porque certamente isso vai chegar ao Judiciário, né, e chegar ao Supremo Tribunal Federal, e serão novas rodadas. Então, para concluir, gente, aqui, o ponto é que é exatamente essa história, essa reflexão que as instituições, quer dizer, enfrentam o tempo inteiro choques, né, mudanças, interpretação. Isso faz parte da vida das instituições, da vida das pessoas, da vida das instituições. Quem achar que está assegurado o seu papel, que pode ficar à sombra, que se acomodar, uma instituição acomodada, tende à irrelevância, porque é superado